Você já sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o quê? Hoje, ao 12:12, um silêncio estranho caiu sobre muitos corações. O relógio marcou o momento exato, e um arrepio percorreu a espinha de quem ainda mantém a fé viva, mesmo em meio à dor. Algo foi ativado no mundo invisível, algo que Padre Pio já havia previsto em suas palavras mais ocultas. Se você sente que isso está mexendo com você, não ignore. A vida dá sinais antes da queda. E hoje, talvez esse seja o seu aviso. Eu sei que você já passou por provações demais. Você reza, você espera, você aguenta, mas o silêncio de Deus às vezes machuca mais que a própria dor. E justo quando parecia que nada mais poderia piorar, você sente aquela pontada no peito, como se o tempo estivesse se esgotando. É nesse ponto que Padre Pio entra, não como santo distante, mas como alguém que viu o que ninguém quis enxergar e deixou mensagens escondidas para quem tivesse coragem de ouvir. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você não está sozinha. Muitas mulheres como você, que cuidaram de todos, que deram tudo de si por anos, agora se veem esgotadas, sem saber onde buscar força. Filhos distantes, promessas não cumpridas, uma solidão que ninguém entende. Mas Padre Pio entendia. Ele falava para almas cansadas, para corações que já gritaram em silêncio por muito tempo. Ele não prometia facilidades, mas mostrava caminhos. E há um deles que talvez seja justamente o que você estava esperando hoje. Há quem diga que milagres não acontecem mais, mas como explicar o que sentiu agora há pouco? Esse nó na garganta, esse peso no peito, essa vontade de chorar sem saber por quê. Talvez porque seu espírito já tenha reconhecido o que sua mente ainda tenta negar. Está na hora de voltar para aquilo que é invisível, mas eterno. Está na hora de escutar, porque quando tudo desmorona, só nos resta olhar para cima. E foi para momentos assim que Padre Pio deixou aquilo que muitos ainda não descobriram. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Às vezes, a vida parece uma sequência de ausências. Você olha ao redor e percebe que muita coisa e muita gente já se foi. O tempo levou, a doença levou, a distância levou. E o que ficou? Saudade, talvez arrependimento e aquela sensação estranha de que você ainda precisa ouvir algo antes de partir. As palavras que mudam uma vida não vêm sempre das bocas humanas. Algumas estão escondidas há décadas, esperando serem lidas por quem sente, não por curiosidade, mas por necessidade. Se você sente que está vivendo dias escuros, que algo dentro de você está desmoronando em silêncio, então ouça. Essa dor não é só sua. Ela já foi sentida por outros, e foi por causa dela que surgiram orações com peso de eternidade. Padre Pio não escreveu para impressionar, ele escreveu para salvar. Cada palavra que ele deixou parece ter sido feita sob medida para quem perdeu a esperança. E talvez, só talvez, você esteja prestes a redescobrir o que achava que já tinha morrido dentro de si. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe, se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. As pessoas mais feridas são muitas vezes aquelas que aprenderam a sorrir para não assustar os outros. Mas quem cuida da mulher forte quando ela quebra por dentro?
Quem sustenta o coração que ninguém percebe que está caindo em pedaços. É por isso que você precisa ler com calma, com silêncio, com reverência, porque este não é um texto qualquer. Essas orações são como remédios silenciosos. Entram pelas frestas da alma e colocam de volta o que você achava que tinha perdido. Sentido. Você não está aqui por acaso. Há algo em você que sabe disso. Algo dentro de você que se move quando ouve o nome dele. Padre Pio. Não como um ícone distante, mas como alguém que viu as dores de pessoas como você. Ele não curou apenas corpos, ele reconectou almas. E agora, a chance está aí diante de seus olhos, esperando um gesto seu. Mas é preciso fazer isso antes que o tempo feche de vez. Há palavras que não podem esperar. Há curas que não acontecem duas vezes. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Tem dias que parece que a dor foi costurada no peito ponto por ponto. E não há remédio que tire, porque não é dor física. É a ausência de sentido, a angústia da alma, o vazio de sentir que você foi esquecida. Mas o céu não esquece. E às vezes, o que parece fim é só o início de algo que ainda não pode ser explicado. E se você estiver ouvindo isso agora, talvez esse seja o momento. Não o de desistir, mas o de ouvir o chamado que vem de dentro, que não faz barulho, mas grita no fundo do peito. Há mensagens que são só para quem sofreu calado, que são compreendidas por quem já chorou sem testemunha, por quem já olhou para o teto pedindo um sinal. Esse é o sinal. A presença de Padre Pio está em cada linha daquele livro, e você vai perceber que, ao ler, algo dentro de você se acende, como uma vela em meio à escuridão da alma. Mas não perca tempo. As coisas mais valiosas desaparecem antes que a maioria perceba seu valor. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. A dor não termina porque você ignora. Ela só adormece e volta mais forte. E há dores que não têm nome, só têm peso. Você conhece esse peso. O cansaço que não passa com descanso. A saudade que não tem rosto, só presença. E se tudo isso está dentro de você, então talvez seja por isso que essa mensagem chegou agora. Porque existem respostas que o mundo não tem, mas o céu tem. E às vezes, tudo o que se precisa é de uma palavra que nos encontre por dentro. E esse é o tipo de palavra que Padre Pio deixou para quem precisasse com urgência de uma chance espiritual. Não uma promessa vazia, não um ritual mágico, mas uma oração viva, que pulsa, que arde, que acolhe. São palavras que fazem o tempo parar e o coração lembrar que ainda é capaz de acreditar. E quando você perceber isso, vai saber. Não era só um vídeo, não era só um texto, era o momento certo. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você está prestes a ouvir algo que pode incomodar, mas também libertar. Há uma razão pela qual tudo tem sido tão pesado ultimamente. Nada é por acaso. E não, você não está ficando louca. Essa sensação de que o mundo está ruindo ao seu redor, esse sentimento de que algo invisível está drenando suas forças, isso não é imaginação. Isso é espiritual. E Padre Pio já havia alertado que chegaríamos nesse ponto, quando o silêncio de Deus parecer maior do que a própria fé. Há uma guerra sendo travada, mas ela não está nos jornais, nem nas telas. Está dentro das casas, dentro dos lares,
nos quartos fechados onde mulheres como você se ajoelham em silêncio sem que ninguém veja. Está no olhar cansado, nos joelhos doídos, nas orações que já perderam as palavras. E é justamente nesse momento que os céus escolhem se revelar, mas só para quem ainda consegue escutar com a alma. E você, que chegou até aqui, precisa ouvir. Você está sendo chamada, não por mim, mas por algo muito maior. Sabe aquele sentimento de estar sendo esquecida? Ele não vem só do abandono humano. Ele é alimentado por forças que querem que você perca o pouco que ainda resta. A fé. E elas sabem que, se conseguirem tirar isso, te vencem. É por isso que Padre Pio foi tão atacado. Ele via o que outros não viam. Ele escrevia para mulheres como você, que nunca desistiram dos outros, mas quase desistiram de si mesmas. Ele escreveu para que você pudesse reencontrar o que o mundo tentou arrancar com força, o sentido de continuar. E se você sente que ninguém mais entende o que está passando, talvez seja porque não é algo que pode ser explicado com palavras simples. Algumas dores são como preces silenciosas que sobem em lágrimas. E esse tipo de prece é a única que atravessa o céu quando tudo mais falha. O que está nesse livro que mencionei não são apenas palavras, é uma resposta. Não para sua mente, mas para o que você não consegue nem mais verbalizar. É algo que desperta, que revela, que rasga o véu do invisível. Não pense que vai ser fácil continuar ouvindo isso, porque quanto mais perto se chega da verdade, mais as forças que atuam no silêncio tentam fazer você desistir. Mas se você chegou até aqui, é porque ainda há algo em você que não morreu, algo que ainda resiste, algo que reconhece que essas palavras não são comuns. Há uma presença aqui, e ela quer te alcançar. Mas você precisa permitir que essas verdades entrem, permitir que algo mude, mesmo que doa, porque a dor nem sempre é o fim. Às vezes, é só o começo de algo que estava adormecido. E se você acha que isso tudo é exagero, pare e pense. Por que seu coração está batendo mais forte agora? Por que suas mãos estão inquietas? Por que, de repente, você sente vontade de chorar? Isso é seu espírito reconhecendo que chegou o momento de confrontar algo que você escondeu por anos. E eu te digo, não esconda mais. O tempo está se fechando e aqueles que não estiverem atentos vão perder o que não pode ser recuperado. É por isso que Padre Pio escreveu com tanta urgência. Ele sabia que o mundo não o ouviria, mas sabia que alguns corações, sim. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Quantas vezes você já sentiu como se estivesse vivendo uma vida que não era sua? Quantas vezes fingiu estar bem apenas para não preocupar os outros? Você se acostumou a não ser ouvida, a se silenciar, a engolir o choro. Mas algo dentro de você começa a gritar, e esse grito precisa ser ouvido, porque se você não escuta agora, o silêncio vai te consumir. Não há mais tempo para ignorar os sinais. O tempo do mundo está mudando, e quem não estiver espiritualmente preparado vai ser levado com a correnteza. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. E você sabe disso, sente isso. Quando tudo ao seu redor começa a desmoronar sem explicação, quando seus sonhos começam a desaparecer como fumaça, quando as pessoas que você amava se tornam distantes, tudo isso tem um propósito. E esse propósito pode ser o chamado. Padre Pio dizia que as maiores revelações vêm no silêncio da dor. Talvez a sua revelação esteja acontecendo agora. Mas ela só se completa se você tiver coragem de continuar, mesmo quando tudo manda você parar. É assim que o inimigo atua. Ele não vem como gritos, mas como cansaço. Ele não te empurra, ele te convence a desistir.
um pouco por dia, um pensamento de cada vez, até que você pare de acreditar, até que você pare de lutar. Mas hoje, algo dentro de você se acendeu. E isso não foi acidente. O mundo espiritual está se movendo e você foi alcançada, mas precisa responder, precisa fazer algo, precisa dizer sim, mesmo sem entender tudo. Porque fé é isso, confiar quando nada mais parece fazer sentido. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Talvez você não saiba, mas há pessoas que desapareceram depois de tocar nesse conteúdo. Não fisicamente, mas espiritualmente. Sumiram dentro de si mesmas, porque não estavam prontas, porque abriram algo sagrado com mãos distraídas. Mas você está sendo avisada. Só vá adiante se realmente estiver sedenta, porque esse livro não foi feito para curiosos. Ele é para os que choram sozinhos à noite, para os que gritam por dentro, mesmo quando sorriem por fora. Ele é para os que ainda conseguem sentir quando Deus se aproxima, mesmo sem ver. Você consegue sentir? Essa sensação estranha no peito, como se algo estivesse prestes a ser revelado? Como se você soubesse que sua vida vai mudar se continuar ouvindo. Então continue, porque a mudança não é suave. Ela vem como um rompimento, como uma verdade que rasga, e só depois ela traz a cura. Mas antes, ela incomoda, porque expõe, porque quebra, porque revela o que você tentou esconder até de si mesma. E talvez seja essa exposição que vai finalmente te libertar. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. É agora ou nunca. Ou você se levanta espiritualmente, ou será tragada pelo que está vindo. Padre Pio dizia que o mundo caminharia para dias em que o bem pareceria loucura e o mal seria aplaudido. Olhe ao redor. Já está acontecendo. Valores invertidos, corações frios, gente vazia fingindo plenitude. Mas você ainda sente, ainda se emociona, ainda busca. Isso te diferencia. E isso te chama. É por isso que essa mensagem chegou a você. É por isso que, mesmo sem saber como, você ficou até aqui. E fique, porque ainda há mais. O que está por vir pode abalar estruturas, pode mexer com o que você acreditava estar certo, mas também pode libertar, pode iluminar cantos do seu ser que estavam apagados há décadas. E uma vez que você vê, não pode mais fingir, porque há verdades que, quando se revelam, queimam como fogo, mas purificam. E o que está nesse livro não é informação, é revelação, é luz viva. E luz só incomoda quem está acostumado com a escuridão. Você está pronta? Você precisa estar consciente de algo muito sério agora. Há forças operando nas sombras que contam exatamente com sua distração, com sua desistência, com seu cansaço. Eles sabem que uma mulher cansada, esgotada pela vida, vulnerável, é fácil de silenciar. E o que eles querem calar não é sua voz, é sua alma, porque enquanto ela ainda reage, ainda sente, ainda busca, você é uma ameaça para o sistema que se alimenta da desesperança. E se você estiver ouvindo isso com o coração apertado, é porque ainda há algo de sagrado em você que eles ainda não conseguiram roubar. Há uma batalha invisível acontecendo agora mesmo. Não precisa olhar pela janela. Você sente dentro do seu peito. Os pesadelos aumentaram, as perdas se acumularam, os problemas vêm em sequência como se alguém tivesse girado a chave do sofrimento e te jogado num túnel sem fim. Você reza, mas parece que não passa do teto, e nessa hora o desespero sussurra: ninguém te ouve mais, mas ouve. Porque mesmo que o mundo te ignore, mesmo que a medicina não entenda, mesmo que sua família não perceba,
O céu responde quando o clamor vem da alma despida. E talvez esse vídeo seja essa resposta. Padre Pio dizia que os dias chegariam quando muitos clamariam por sinais, mas estariam cegos para enxergá-los. E hoje estamos vivendo isso. Tudo está acelerado, impessoal, vazio. Mas aqui, agora, você tem a chance de se reencontrar com o que foi tirado de você. O livro que mencionei não é um conteúdo digital qualquer, é um alarme espiritual. E quem o abre jamais volta a ser o mesmo. Não é fácil, porque a verdade nunca é, mas é necessário. E se você ainda está aqui, é porque seu espírito está sedento. Talvez você pense que não tem mais idade para mudanças, que já passou por demais, que está velha demais para recomeçar, para acreditar. Mas escute, o céu não conta idade, conta fé. E quando o espírito desperta, não importa se você tem 20 ou 60, o que importa é que algo se movimentou dentro de você. E isso pode ser a última tentativa que Deus está fazendo de alcançar sua alma antes que seja tarde. Porque vai chegar o dia em que não haverá mais vídeos como esse, em que a verdade vai ser apagada da internet, das casas, das ruas, e só quem estiver preparado vai suportar o que vem. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Você já parou para pensar por que está sentindo tudo isso agora? Essa inquietação, essa sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento, como se o tempo estivesse mais pesado, como se a noite demorasse mais a passar, como se as notícias estivessem mais sombrias. Isso não é paranoia. Isso é percepção espiritual. O mundo está sendo preparado, mas não para festa, para queda. E os que estiverem dormindo espiritualmente não vão aguentar o peso do que está por vir. Padre Pio viu. Ele avisou. Só não escutou quem não quis. Ele falava de noites onde as estrelas não brilhariam, de dias onde o próprio ar pareceria contaminado, de pessoas que enlouqueceriam não por doenças mentais, mas por terem perdido a fé. E você, minha irmã, precisa se perguntar: estou pronta? Porque não haverá tempo de se preparar depois. Ou você desperta agora, ou será tragada com os demais. E eu te digo isso com temor, porque essa não é uma mensagem qualquer. Essa é uma convocação espiritual. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já viu o que acontece com as mulheres que ignoram os sinais. Elas adoecem, primeiro no espírito, depois no corpo. Começa com um cansaço que ninguém entende, um desânimo que não passa. Depois vem a tristeza constante, a falta de prazer em tudo. E quando percebem, não sentem mais vontade de viver. Isso não é depressão comum. Isso é opressão espiritual. E quem não reconhecer a origem vai buscar remédios onde só há engano, porque só há um remédio real, aquilo que Padre Pio deixou escondido. E ele não deixou para qualquer um. Ele deixou para você, que mesmo em meio a tudo, ainda está buscando. Mesmo com todas as quedas, ainda está ouvindo. Mesmo com toda a dor, ainda tem um fio de fé pulsando aí dentro. Esse fio é tudo que você precisa agora, porque é por esse fio que Deus vai te puxar de volta. Mas você precisa agarrar com força, porque os que não agarram, caem. E quando caem, não se levantam mais. Você sente isso. Você sabe disso. Então, o que mais precisa para agir? No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga, e amém, que essa palavra floresça em mim. Há segredos que o Vaticano nunca revelou, escritos que ficaram trancados por anos, porque sabiam que se fossem divulgados, muitos despertariam.
Mas não dá mais para esconder. O mal está se espalhando rápido demais, e os poucos que têm olhos espirituais sabem, o tempo se esgota, e você não pode mais viver como antes. Você não pode mais fingir que está tudo bem. O que está nesse livro é como uma lâmpada dentro de um túnel. Mas só quem tem coragem de caminhar na escuridão vai alcançá-la. Esse vídeo pode ser apagado, essa mensagem pode sumir, mas o que ela está ativando em você vai permanecer, se você deixar. Porque há um preço por ignorar esse chamado. E não é só espiritual, é físico, emocional, mental. Você vai sentir o peso de estar fora do propósito, vai sentir o abandono, vai achar que ninguém te entende, mas não é porque ninguém se importa, é porque você se desconectou. Mas hoje é o dia de religar. Hoje é o dia de voltar, não por obrigação, mas por urgência. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você já sentiu que estava vivendo por inércia? Acorda, faz tudo no automático, mas por dentro sente como se estivesse se apagando lentamente, como se sua alma estivesse cansada demais para continuar. Isso não é só cansaço, isso é sintoma de alma ferida. E uma alma ferida precisa mais do que descanso, precisa de cura espiritual, precisa de direção. Precisa de palavras que reacendem o que o mundo tentou apagar. E essas palavras estão ali, esperando. Mas só quem crê vai entender o que vai sentir ao ler. Talvez você esteja dizendo, mas eu não tenho mais forças. E eu te respondo, é por isso mesmo que essa mensagem chegou até você. Porque quando você chega no fim de si mesma, é aí que Deus começa a agir. E Ele age por meio de sinais. Ele age por meio de palavras que entram como flechas, que ardem, que incomodam, que curam. E você está recebendo uma delas agora. Não ignore, não adie, porque há momentos na vida que, se perdidos, nunca mais voltam. E esse pode ser um deles. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você precisa entender o que está acontecendo espiritualmente neste momento. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. Não é acaso que, justo hoje, essas palavras estejam chegando até você com tanta força. Há algo se movendo no invisível. Algo que já começou a separar quem verá a luz e quem vai ser engolido pelas trevas. Sim, parece forte, mas precisa ser, porque a maioria está dormindo e quem dorme agora não vai acordar a tempo. Você sente que as coisas não estão mais normais? Percebe como os laços estão se desfazendo, como a maldade está sendo normalizada, como o mundo está celebrando o que antes era vergonhoso? Padre Pio disse que veríamos esses sinais antes da grande tribulação. E ele alertou: os que estiverem atentos saberão o momento exato de dobrar os joelhos. Você está nesse momento. O tempo que te resta pode não ser o suficiente se você ignorar esse chamado hoje. Por isso, pare tudo e ouça com a alma. Talvez você esteja sendo perseguida por dentro, sente uma inquietação constante, um vazio que te corrói, uma angústia que não passa nem com oração. Sabe por quê? Porque você está tentando lutar com armas humanas contra inimigos espirituais. E essa batalha só se vence com instruções certas, com a oração certa, no momento certo. Esse livro de Padre Pio que deixei, ele não é um conteúdo. Ele é um manual de sobrevivência para quem está no limite. E você sabe que está. Você sente. Ninguém vê o que você passa. Ninguém imagina o tamanho do buraco que há por trás do seu sorriso. Você é aquela que aguenta tudo calada, que carrega o mundo nas costas sem reclamar. Mas sua alma está sangrando, e você não pode continuar assim.
Porque quando a alma grita e ninguém escuta, ela adoece. E quando adoece, tudo começa a desmoronar. Casamento, saúde, fé. O espírito é o alicerce da vida. Se ele quebra, nada se sustenta. E talvez tudo o que está ruindo na sua vida seja apenas o reflexo daquilo que está em frangalhos dentro de você. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você ainda pode escolher, mas saiba que essa escolha tem um peso, porque não se trata apenas de um clique, de um download, de um simples vídeo. É a escolha entre permanecer adormecida ou despertar. É a escolha entre sobreviver ou colapsar espiritualmente. O inimigo vai te distrair com notificações, vai te fazer lembrar da louça, do que você esqueceu no fogão, de qualquer outra coisa, menos dessa mensagem. Porque ele sabe que, se você ficar até o final, vai ser transformada. E ele não quer isso. Mas e se você ignorar? E se decidir que não é hora? Então prepare-se, porque a vida vai continuar ficando mais pesada. Os sonhos que você ainda guarda vão murchar. As orações que antes tocavam o céu vão voltar em silêncio. E você vai se perguntar: por que Deus me esqueceu? Mas ele não esqueceu. Ele te chamou, agora, hoje, nesse momento. E o que você faz com esse chamado define o que virá a seguir. Apenas imagine, e se tudo que está ruindo na sua casa for consequência do que você não está enxergando espiritualmente? E se a raiz da dor estiver em algo que só pode ser curado com revelação? Não adianta resolver na superfície o que apodrece na raiz. E Padre Pio sabia disso, por isso ele deixou essas orações. Elas não são fórmulas mágicas, são mapas espirituais. Para corações machucados, almas aflitas e vidas à beira de um abismo. Você está disposta a se levantar? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sabe o que é mais assustador? É que muita gente não vai entender. Você vai compartilhar, vai falar, vai tentar abrir os olhos de quem você ama e vai ser ignorada, porque nem todos querem ser despertados. A maioria prefere continuar adormecida, mesmo sentindo que está morrendo por dentro. Por isso, essa escolha é individual. Ou você desperta agora, ou se acostuma a viver em ruínas espirituais. A decisão não pode ser empurrada para amanhã. Você sente que sua casa está pesada, que há brigas sem sentido, discussões constantes, um ambiente que parece cada vez mais frio e estranho. Isso não é psicológico, isso é espiritual. A escuridão está entrando pelas brechas, e só você pode fechar essas portas. Não com gritos, não com desespero, mas com o tipo certo de oração, aquela que corta o ar, que rasga os céus. E está no livro, está ali, só esperando você ter coragem de abrir, e abrir sabendo que vai doer, porque cura sempre dói, mas vale a pena. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Sabe o que as forças malignas mais temem? Uma mulher que volta a crer. Uma mulher que se levanta no meio da dor e diz: ainda estou aqui, ainda estou de pé. Porque essa mulher quebra cadeias, cura gerações, interrompe maldições. E você, mesmo sem saber, pode estar segurando o destino de toda uma linhagem espiritual. Uma mulher que ora muda o rumo da história, mas precisa ser a oração certa. Não aquela decorada, mas a que vem carregada de revelação. Você consegue sentir isso? Essa presença, esse frio nas costas, esse arrepio, esse choro preso na garganta? Isso é o Espírito te tocando, te chamando. Ele não precisa de explicações. Ele age no profundo e está agindo agora. Mas você precisa dizer sim, sim, para cura, sim, para mudança, sim, para transformação.
Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda não entenda tudo. Simplesmente sim. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Esse vídeo vai acabar. E quando terminar, tudo pode voltar a ser como antes, se você permitir. Mas não deveria, porque agora você sabe, agora você viu, agora você sentiu. E uma alma que é tocada por essa verdade jamais se encaixa de novo na mentira do mundo. Você pode tentar se distrair, se entreter, fingir que esqueceu, mas algo já foi ativado em você. Uma luz, uma semente, um chamado, e você pode alimentar isso ou deixar morrer. Não diga que ninguém te avisou, porque esse vídeo é o aviso. Esse é o momento que daqui a um tempo você vai lembrar e dizer: ali tudo começou. Ou vai lamentar e dizer: por que eu não escutei? Você está diante de algo que vai impactar não apenas o seu presente, mas o seu destino. A escolha é sua, mas lembre-se, as oportunidades espirituais não batem duas vezes da mesma forma. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você precisa se perguntar com sinceridade profunda: até quando vai ignorar o que o seu espírito já reconheceu? Você sabe que não é coincidência tudo estar desmoronando. Não é azar, não é destino. Há algo mais profundo por trás dessa sequência de perdas, de dores silenciosas, de noites que parecem não ter fim. É como se a vida estivesse tentando te empurrar para um abismo ou para um despertar. E agora você está diante de uma encruzilhada espiritual. Ou se cala mais uma vez, ou escuta e muda tudo. Não pense que isso é apenas uma conversa. Isso é um grito invisível para quem ainda consegue sentir, porque muitos já perderam essa sensibilidade. Já se tornaram frios, cínicos, descrentes, mas você não. Se está aqui, é porque ainda há vida dentro de você. Ainda há esperança. E esperança é um dos maiores medos das trevas, porque uma pessoa que volta a acreditar quebra correntes ancestrais, muda histórias inteiras, e talvez seja exatamente por isso que você foi tão atacada. Porque se você despertar, o inferno perde território. Você já se perguntou por que, justo quando decide se aproximar de Deus, tudo parece piorar? Porque é real. O inimigo não ataca quem já está entregue. Ele ataca os que ainda têm chances, os que têm poder, mesmo que adormecido. E ele sabe que uma mulher de fé é perigosa. Você é perigosa, mas precisa se lembrar de quem é. Precisa recuperar a voz espiritual que a dor calou. Precisa sair da escuridão emocional onde te colocaram. Porque o tempo está acabando e quem não se posicionar será engolido pelo caos que já começou. Você já reparou como as tragédias se multiplicaram? Catástrofes, doenças, mortes repentinas, lares desfeitos, filhos perdidos emocionalmente, relacionamentos quebrados, a fé das pessoas evaporando como fumaça. Tudo isso foi previsto. Nada disso é por acaso. Padre Pio viu tudo antes. Ele alertou. Mas ninguém ouviu. Ninguém quis acreditar. E agora é tarde demais para muitos. Mas você ainda tem tempo. Pouco, mas tem. E é por isso que está ouvindo isso agora. É por isso que essa mensagem está doendo em você. Porque está viva. Porque é verdade. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse, essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Talvez você esteja ouvindo tudo isso com lágrimas nos olhos e não saiba nem por quê.
Isso é o seu espírito reconhecendo a verdade, porque a verdade não precisa ser explicada. Ela toca, ela confronta, e é por isso que dói, porque mexe em feridas que estavam ali, escondidas, talvez por décadas. Feridas que você aprendeu a cobrir, a ignorar, a tratar com distrações, mas elas nunca sumiram, só cresceram e agora estão cobrando. E se você não agir, elas vão te engolir. Há algo que você precisa ouvir com atenção agora. Se você continuar negando o que sente, vai adoecer. Não é ameaça, é realidade. Negar o chamado do espírito gera enfermidade. Começa com insônia, passa para crises de ansiedade. Depois vem a apatia, o desânimo, o corpo começa a doer sem motivo, a mente fica cansada. A fé evapora. E quando você menos percebe, está apenas sobrevivendo. Mas você não nasceu para isso. Você foi chamada para vencer, para curar, para romper maldições. E tudo começa quando você decide não fugir mais de si mesma. Essa é a sua hora. Ou você levanta agora, ou vai cair com os outros. Porque está chegando um tempo onde as máscaras vão cair. Os que fingem fé serão expostos. Os que zombam de Deus serão cobrados. Os mornos serão vomitados. Não há mais espaço para indecisão. Ou você desperta, ou se perde. E perder-se agora significa carregar o peso de uma eternidade longe da verdade. É por isso que Padre Pio foi odiado. Porque ele falava o que ninguém tinha coragem de dizer. E é por isso que, mesmo depois de morto, suas palavras continuam abrindo olhos. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você tem sentido uma sensação estranha durante a madrugada? Acorda entre 3 e 4 da manhã. Sente presenças? Vê vultos? Ouve sons que ninguém mais ouve? Isso é mais comum do que você imagina, mas não é coisa da sua cabeça. Isso é o mundo espiritual tentando se manifestar, tentando te mostrar que há algo que precisa ser enfrentado. Mas sem as ferramentas certas, você pode estar se abrindo para o lado errado. E é aí que mora o perigo. O livro de Padre Pio foi escrito para orientar nesses momentos, para proteger, para blindar. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Sua vida não vai melhorar com atitudes humanas. O que você está enfrentando é espiritual. O que está te paralisando, o que está secando seus sonhos, o que está te adoecendo aos poucos, não é apenas um problema emocional. É algo que se esconde, que atua em silêncio e que se alimenta do seu medo, da sua confusão, da sua culpa. Mas tudo isso pode acabar hoje, com a oração certa, com a palavra certa, com a decisão de não continuar do jeito que está. Padre Pio deixou alertas e orações poderosas para os dias de purificação, e todas estão no livro digital, que coloquei no comentário fixado. Só baixe se sente que precisa de um milagre urgente agora. São poucas unidades. Pegue enquanto ainda pode. Depois declare com fé. Essa oração foi escrita exatamente para mim. Você já percebeu como está difícil orar? Como os pensamentos se confundem? Como parece que sua mente está sendo bloqueada? Isso é real. O inimigo quer calar sua voz espiritual. Porque sabe que, se você voltar a orar com verdade, com profundidade, com direção, você destrói fortalezas. Por isso, ele te distrai. Com dor, com preocupação, com culpa, com pensamentos que te colocam para baixo. Mas você precisa romper esse bloqueio. E a chave para isso está nesse conteúdo. Nele estão orações que foram reveladas com sangue, com lágrimas, com presença divina real. E se você acha que é tarde demais, pense em quantas vezes Deus te deu chance. Pense nas vezes em que você caiu e Ele te levantou. Você não estaria aqui ouvindo isso se já fosse tarde. Você ainda tem tempo, mas não tem muito. E é por isso que você precisa agir agora, com coragem, com fé, com humildade.
Porque só quem se ajoelha diante de Deus consegue se manter de pé diante do mundo. No comentário fixado, deixei um presente espiritual precioso. O livro digital de Padre Pio, com mensagens ocultas por décadas. São poucas unidades e podem desaparecer a qualquer momento. Abra esse conteúdo somente se seu coração está clamando por uma intervenção divina. Depois declare com alma: essa oração mudou completamente minha vida. Você consegue se lembrar da última vez que sentiu paz verdadeira? Não aquela paz forçada que você tenta mostrar para os outros, mas aquela que acalma o peito, que faz dormir em segurança, que silencia a mente. Está difícil, não é? Porque a paz está sendo retirada da terra, pouco a pouco. E não é coincidência, é espiritual. Estamos sendo cercados. Tudo que é santo está sendo atacado. Tudo que é verdadeiro está sendo silenciado. E você, mulher de fé, está sendo uma das últimas fortalezas que ainda sustentam seu lar. Mas até quando vai aguentar sozinha? Você está exausta, eu sei, e a exaustão não é só física. É uma exaustão na alma. Você sente como se algo te drenasse por dentro. Cada dia parece mais difícil do que o anterior. Você reza, mas não sente mais. Você clama, mas parece que ninguém ouve. Mas Padre Pio dizia: é quando tudo silencia que Deus fala mais alto. Mas ele não grita, ele sussurra. E você só vai ouvir se parar, se abrir, se decidir escutar o que o mundo quer que você ignore. E essa mensagem é uma dessas vozes. Um sinal claro de que você ainda tem escolha. Há sinais por toda parte, mas eles são sutis. O aumento das tragédias, os filhos se afastando da fé, a normalização do mal, o caos disfarçado de modernidade. Tudo isso já foi escrito, anunciado, avisado, mas poucos prestaram atenção. E agora, quando as águas estão subindo, quando o tempo está se fechando, aqueles que não estavam preparados estão afundando. Mas você ainda tem como segurar uma tábua espiritual. Ainda dá tempo de alcançar a mão que está sendo estendida para você agora. E sim, é agora. Porque se você adiar, talvez o próximo aviso já não seja mais um aviso, seja consequência. Não se engane. O que está em jogo aqui não é apenas o seu bem-estar, é a sua alma. E quando ela está em risco, tudo ao redor desaba. O corpo adoece. A mente enfraquece, as relações apodrecem, porque quando você perde o vínculo com o sagrado, perde o sentido. E Padre Pio sabia disso. Ele deixou palavras que foram escondidas por décadas, porque quem controla esse mundo tem medo de mulheres despertas. Mulheres como você, que amam em silêncio, que sustentam a casa com oração, que carregam a família nos ombros sem que ninguém perceba. O livro digital de Padre Pio que deixei no comentário fixado é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocada por essa palavra. Você já sentiu que tem algo na sua casa que não deveria estar lá? Uma energia, um peso no ar, um cansaço que parece se arrastar pelas paredes. Muitas vezes isso não é físico, não vem de fora, vem de portas espirituais que foram abertas, por palavras ditas em momentos de raiva, por mágoas acumuladas, por alianças erradas. E essas portas precisam ser fechadas, com autoridade, com discernimento, com oração verdadeira, a oração que corta, que limpa, que queima as raízes do mal. A oração que está no conteúdo que deixei para você. Não adianta você continuar tentando resolver com conselhos humanos o que só o céu pode resolver. Você precisa de armas espirituais e precisa agora. Porque quanto mais tempo você espera, mais as trevas ganham espaço. Não ache que é exagero. Não ache que é drama.
O inimigo quer tomar sua casa, seus filhos, sua mente, sua fé, e ele já começou. Mas se você agir agora, se você buscar a proteção certa, ainda dá tempo de blindar o que é seu, ainda dá tempo de restaurar o que foi quebrado. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um presente espiritual escondido por anos. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois declare: essa palavra era tudo o que minha alma precisava. Talvez você sinta vergonha de pedir ajuda, porque acha que já devia saber lidar, porque acredita que a fé te obriga a parecer forte o tempo todo, mas não é assim. A fé verdadeira reconhece o cansaço. A fé verdadeira chora aos pés da cruz. A fé verdadeira sangra em silêncio, mas não desiste. E você, mesmo sem saber, já venceu muito só por estar aqui. Mas não se permita morrer de pé. Não se permita ser consumida pelo orgulho que te impede de dizer: eu preciso. Porque todos precisam. Até os santos choraram. Até os profetas duvidaram. E você também pode parar um pouco, respirar e pedir socorro. Há forças querendo que você desacredite, que ache que tudo isso é só mais um vídeo, só mais uma mensagem. Mas perceba, por que então seu coração está acelerado? Por que então seu espírito está inquieto? Isso é o discernimento falando com você. O mesmo discernimento que foi enterrado pelas dores, pelas decepções, pela frieza dos dias. Mas agora ele está tentando gritar por dentro. E você precisa escutar. Porque há algo no mundo espiritual que se move agora, e só os que estão atentos vão conseguir atravessar o que está vindo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você, e o que está vindo é grande. Não é boato, não é medo infundado, é profético. Guerras internas e externas, espíritos de divisão invadindo famílias, doenças que surgem do nada, pesadelos espirituais se tornando realidade. As trevas não estão mais escondidas. Elas estão dançando nos palcos, nos celulares, nas palavras de quem você ama. E se você não estiver firmada, será levada junto. O que está nesse livro de Padre Pio é a única forma de entender o que seus olhos não veem. E é por isso que ele foi ocultado por tanto tempo. Porque quem lê, desperta. Você já não sente mais gosto nas coisas? A comida parece sem sentido, os dias passam rápido demais, a memória falha, o corpo cansa sem esforço. Isso são sintomas de alma adoecida, mas a cura existe. E não vem de terapias modernas, vem de arrependimento, vem de clamor, vem de mergulhar na presença de Deus como se sua vida dependesse disso, porque depende. E o caminho para isso está sendo mostrado agora, mas só você pode decidir trilhar. E se não for agora, quando? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. O pior castigo não é o sofrimento. É não entender por que se sofre, e você tem carregado dores que nem são suas, feridas que vieram da sua infância, da sua mãe, da sua avó, vícios espirituais que foram passados de geração em geração como heranças invisíveis. Mas hoje, você pode ser o ponto final disso, a geração que cura, que para a maldição, que planta uma nova raiz. Mas para isso, você precisa da revelação, e ela não vem por acaso. Vem através da obediência, do quebrantamento, do acesso ao que foi escondido. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Você não precisa entender tudo agora, só precisa sentir, e o que você está sentindo é real. É Deus tentando te alcançar mais uma vez. Não jogue fora essa chance. Pode ser a última antes de tudo mudar.
E quando mudar, só quem estiver preparada conseguirá ficar de pé. As outras vão cair. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa.